filhinhos, tudo bom com você? Professora bonitinha, como é que você tá? Eu tô ótima, eu tô super bem, vim aqui gravar essa aula que cai aonde? Cai em todas as provas, né, gente? São os vícios de linguagem, vícios esse que tem a capacidade, a audácia de eliminar muita gente em redação, né? Porque são erros que nós cometemos, claro, sem que nós percebamos. Ninguém comete um erro porque quer, não é mesmo? A não ser que você tenha uma probleminha, aí é um probleminha, isso não é verdade, gente? Ou seja, bora começar a estudar esse conteúdo que vai cair no Enem, vai cair no vestibular, vai cair no concurso público, você precisa dele, mas antes de iniciar, você vai sentar o dedo nesse like. Já? Tô com tempo aqui, eu posso aguardar. Você já clicou nesse botão vermelho do amor, né? Coração pulsante, ó, inscrever-se. Ativou o sininho, porque tem aula nova toda semana, várias aulas novas aqui no canal, semanalmente pra você. Ainda não? Pois é, não faz eu criar ranço não, gente, porque eu tenho um negócio que eu gosto de você. Aí você faz um negócio desse, eu já fico com o quê? Com a mágoa aqui no meu coração. E outra coisa, hein, gente? Senta o dedo no like, inscreva-se. Tem meu Instagram para você seguir e pegar dicas diárias lá comigo de redação, gramática, interpretação e compreensão de texto. E todas as aulas aqui do YouTube possuem material de apoio. O link é o primeiro da descrição desse vídeo. Então você clica, você vai baixar tudo de graça, tá? O material de apoio dessa aula, para que você estude, para que você revise depois, beleza? Essa aula aqui é super divertida. Por quê? Porque eu vou precisar da sua colaboração nos comentários. E nós vamos nos divertir nos comentários. Porque tem muitos desses vícios que nós usamos e eu quero saber aqueles que você conhece. E você vai participar comigo, beleza? E eu vou ler esses comentários, eu vou comentar, hein? Você deixa seu comentário comigo, não me abandona. O que são os vícios de linguagem? São alterações em palavras e expressões que ferem as regras gramaticais. Elas acabam acontecendo tanto na fala quanto na escrita, porém elas ferem as regras gramaticais, tudo bem? Diferente, os vícios de linguagem não confundam com as figuras de linguagem. Já tem aula aqui no canal completinha para você sobre figuras de linguagem, vou deixar linkado aqui no card, vou deixar também na descrição do vídeo para que você assista depois, beleza? As figuras de linguagem, elas servem para criar um efeito de sentido em textos. Elas não são erros. Já os vícios de linguagem são erros na norma, tudo bem? E aí nós temos que ficar atentos a estes erros, conhecer estes erros, tanto na fala quanto na escrita. Ou seja, essa aula não é só para você que vai fazer uma redação ou vai fazer uma prova. Isso daqui você aplica também no seu dia a dia, no seu ambiente de trabalho, com seus amigos, ou seja, para falar melhor, para falar corretamente. Show de bola? Ah, professora, que chique. Olha lá, os vícios de linguagem, eles ocorrem por um descuido ou falta de conhecimento das regras. Tudo bem? Às vezes você está falando, você acaba usando um vício de linguagem, erroneamente, claro, mas não porque quer, porque todo mundo errar é humano, na verdade, mas nós temos que ficar o quê? Atentos para evitar estes erros. E às vezes não é só por descuido, às vezes é falta de conhecimento da regra, e não tem problema nenhum também, tá? Agora você vai conhecer a regra. Vamos lá. Primeiro, pleonasmo vicioso ou redundância. Já ouviram falar do pleonasmo vicioso? Deixa eu distinguir algo aqui para você. Pleonasmo vicioso é diferente de pleonasmo. Pleonasmo é um recurso utilizado para criar efeito de sentido. O erro é o pleonasmo vicioso. Tudo bem? Que nós utilizamos no nosso dia a dia sem que nós percebamos e erramos, tudo bem? Repetição desnecessária de uma informação. Então, ó, entrar para dentro, subir para cima, surpresa inesperada. Isso é surpresa, gente? É inesperado no caso, né? Quais outros pleonasmos viciosos você conhece? Coloca aqui nos comentários para mim, coloca aí os pleonasmos que você conhece. Subir para cima, descer para baixo, hemorragia de sangue. Hemorragia de sangue é bom. Decapitou a cabeça. Tem um que eu adoro, goteira de teto. Gente, goteira é no teto, parede escorre, chão é poça. Então, ó, goteira é do teto. Quais outros você conhece? Coloca nos comentários pra mim. Vamos nos divertir. Eu adoro pleonasmo, eu adoro isso, porque existe essa interação. Então, coloca, não me deixe falando sozinha, hein? Não me deixe falando sozinha. Coloca nos comentários que eu quero ver o que você tá colocando. Vamos dar risada juntos, tá? Ou seja, o pleonasmo vicioso, ou a redundância da informação, é quando você fala aquela informação mais de uma vez, junto, né? É um erro. É um erro que a gente comete. Isso acontece na redação, isso acontece ao falarmos com as pessoas e nós temos que
evitar a todo custo, porque desconta a nota. Beleza, gente? E o pleonasmo só é um efeito de sentido que, por exemplo, um autor utiliza num texto para criar uma sensação, né? Para criar algo, um efeito que ele quer naquele momento. Então, ó, falou um falar aveludado. Você falou é um falar. Falou a falar, eu falar, eu falou, né, gente? Caraca, gente, nossa, eu tenho que tomar um remédio. Mas vocês entenderam? Então existe aí uma redundância, mas é para criar um efeito de sentido no texto, para criar uma sinestesia, uma sensação. Não é que o autor não sabe, né? Olhou com um olhar de denúncia. Sabe quando o autor escreve isso no texto? Olhou com um olhar... eu sei, olhou com um olhar, né, meu anjo? Olhou com o quê? Com cupcake? Não, olhou com um olhar, não é verdade? Então, é mais ou menos isso. Isso é para criar um efeito de sentido, não é um pleonasmo vicioso. É considerado apenas um pleonasmo. É um recurso estilístico, beleza? Tranquilo? Próximo, barbarismo. Por exemplo, dá uma olhada aqui, ó. Problemas, né? Às vezes a gente tá falando, é normal que erre, porém, a gente tem que evitar, tanto na pronúncia, principalmente na escrita, né, gente? Isso daqui numa redação desconta muita nota. Iogurte. Iogurte não existe, né? Iogurte. Se não sabe, a dica que eu sempre dou para você é fazer o quê? Isso, substitui por um sinônimo, né? Ou coloca um pronome. Não escreva a palavra se você não tem certeza, principalmente se estamos tratando aqui de redação, beleza? Ela cumprimentou a todos, é um erro de semântica, não existe cumprimentou, né? Ela cumprimentou, de cumprimento, né? Então, existe aí um erro também acontecendo. E observe, né? Pra gente errar é muito fácil, é um detalhe pequenininho que muda completamente o sentido. Então, o cumprimento, né, é a estatura, quando você fala o tamanho de alguém. E o cumprimentar, que é o verbo ali, aí sim é quando você está cumprimentando alguém, beleza? Cidadões, um erro, por exemplo, de morfologia. Não existe cidadões, gente. O correto é cidadãos. Para criar o plural de cidadão, você simplesmente acrescenta um S. Beleza? Fácil, tranquilo? Então, esses são considerados erros de barbarismo, tanto na fala quanto na escrita. Fiquemos atentos, beleza? Observação. Alguns autores consideram estrangeirismos no texto como barbarismos, tudo bem? Então eles querem que você utilize a língua portuguesa em si, na sua raiz, então não o estrangeirismo. Então, eu vou tuitar. Muita gente não sabe, mas se você entra no dicionário oficial de língua portuguesa, eu já vou até deixar a dica aqui para você, ó, sempre que você tiver dúvida como que escreve uma palavra, ou se essa palavra já foi dicionarizada ou não, você entra no VOLP, que é o dicionário oficial, né, o vocabulário oficial de língua portuguesa. Então você consegue consultar todas, é da Academia Brasileira de Letras. Então, muita gente não sabe, mas o verbo tuitar, ele já foi dicionarizado dessa forma. Coloca para mim nos comentários se você ficou chocado com essa informação. Então muita gente escreve, né, eu vou tuitar com esse W, mas isso não existe em língua portuguesa. Foi dicionarizado com o tuitar. Beleza? Eu vim aqui para chocar, não vim aqui para fazer amigo não, olha lá. Eu quero um hot dog. Então, muitos autores consideram o hot dog no texto um erro. O correto seria eu quero um cachorro quente. Então, o estrangeirismo pode ser considerado por alguns autores um erro. Dica, na sua redação, evite utilizar hot dog. Eu não sei em que redação que você escreveria hot dog, mas enfim, se você sabe o correspondente em língua portuguesa, se aquela palavra possui um correspondente em língua portuguesa, coloque este correspondente, beleza? Show? Fica a dica aí pra você. Você ficou chocado com o Twitter, né? Eu sei, eu te conheço. Solecismo. Falha nas normas de concordância, de regência, de colocação. O solecismo é aquele tipo de erro que acontece muito nas redações, né? Concordância, regência. Então, olha lá, haviam muitos feridos. Eu coloquei aqui errado, né? Muitos, é com olho. Então, o verbo haver, no sentido de existir, eu explico isso na nossa aula de concordância, não vou explicar aqui tudo novamente, ele é um verbo impessoal, então ele não pode ser conjugado, então é havia, então há uma falha na
concordância verbal ali, certo? Ah, mas isso aqui não é o sujeito. Não, então você vai assistir a aula de concordância verbal que eu vou deixar aqui para você aprender essa regrinha, beleza? Tem aula de concordância verbal, também tem aula que eu faço resolução de exercício aplicando essas regras, então para você aprender tudo corretamente. Ele assistiu o filme sozinho, então aqui há um erro de regência, né? Porque o verbo assistir, no sentido de ver, de ser espectador de algo, ele pede preposição, então ele assistiu ao filme, tá bom? Então existe um erro de regência, é aquele solecismo que ocorre. Te amo. Erro de colocação pronominal. Não é errado amar, você pode amar a morena, você pode amar o moreno, pode amar à vontade, amar é bom. Mas não pode começar orações com pronomes oblíquos átonos. Então o correto seria, por exemplo, amo-te. Beleza? Não sabe do que eu tô falando? Não sabe as regras de colocação pronominal? Tem tudo completinho aqui no canal para você. Eu vou deixar também na descrição do vídeo, tá bom? Então não se preocupe. Próclise, ênclise e mesóclise. É só estudar próclise, ênclise e mesóclise que você aprende a colocar o pronome no lugar correto. Show? Vou deixar para você também assistir depois. Então, o solecismo é quando ocorrem estes erros, esse desvio da norma culta, esse desvio das regras gramaticais. Ambiguidade. Ambiguidade. Gente, o que significa bi? Bi significam dois, tudo bem? Bi, que ambíguo, aquilo que tem duplo sentido. Isso aqui acontece muito nas redações. Muita gente não sabe, mas, por exemplo, lá na plataforma eu corrijo as redações dos alunos e o que cai de ambiguidade não está escrito, gente, não está escrito. Então, olha lá, por falta de clareza ocorre duplicidade no sentido. Olha só, a menina pegou o ônibus correndo. Responde nos comentários para mim, quem estava correndo? O ônibus ou a menina? Muita gente vai falar para mim o quê? A menina pegou o ônibus correndo. Quem estava correndo? A menina. Mas eu não posso dizer que era um ônibus que estava correndo enquanto a menina pegou? O ônibus estava lá, a menina saiu correndo e pegou o ônibus. E aí? Esta frase possui ambiguidade. Ambiguidade, ela possui duplo sentido e ela é considerada um erro, porque eu não entendo qual que é o referente, por exemplo. Tudo bem? Qual que é o referente de correndo? Não sei. Então, isso é um erro também considerado aí chamado de ambiguidade. Beleza? Como que eu evito esse erro, professora? Revisando o seu texto, lendo atentamente o seu texto. E questões de ambiguidade também costumam cair em concurso público vestibular, então é bom estudar isso daqui, tá bom? Não é difícil, vocês veem, não é difícil, não é difícil identificar a ambiguidade, é só ter uma leitura atenta, beleza? Cacofonia. Cacofonia. Som desagradável ou inconveniente por junção de duas ou mais palavras em uma frase. Não existe necessariamente, às vezes, não ocorre um erro, né, de ordem, né? Às vezes o pronome está no lugar certo, o verbo está no lugar certo, mas quando a gente junta isso em uma oração, torna-se cacofônico, ou seja, vi ela na rua. Já ouviram isso? Quais outros exemplos de cacofonia você conhece? Coloca aí pra mim, ó. Viela é uma rua pequena, né? O diminutivo de rua. Então aqui eu tenho o verbo ver e eu tenho o pronome ela. Quando colocados juntos, gera um som cacofônico, gera cacofonia, que é a junção de duas ou mais palavras gerando esse som desagradável. Então nós temos que evitar isso também na nossa redação, tá? Ela tinha ido para casa. Ela tinha ido para casa. Ela tinha ido, tudo bem? Então, são erros que nós temos que evitar. Fiquem atentos, porque isso numa redação desconta nota mesmo, tudo bem? É latinha, todo mundo conseguiu pegar a latinha? Não? Eu achei genial isso aqui. Não, né? Então tá bom, então. Quais outras cacofonias você conhece? Coloca nos comentários aí pra mim que eu quero ver, gente. Que aí eu também, sabe o que eu faço? Eu vou complementando a aula com outros exemplos melhores ainda. Eco, recordista da redação. Tá sempre por lá dando o ar da graça dele, o eco, né? Eco é a repetição constante da mesma palavra ou de palavras com terminações parecidas. Tudo bem? E isso é errado em uma redação e acontece bastante. Então, exemplo, ladrão que rouba ladrão tem 100 anos de perdão. Então, aqui, ó, eu tenho a repetição de ladrão num curto espaço de tempo, eu tenho esse
ão também, isso é considerado eco. Nós temos que ficar atentos, porque em uma redação é descontada a nota, porque o que a banca entende? Quando você repete muito uma mesma palavra na redação, né, é um vício de linguagem e parece que você não tem um vocabulário mais extenso, parece que você tem um vocabulário muito raso, por isso que você repete a todo momento, você não sabe um pronome para colocar no lugar, você não sabe um sinônimo para colocar no lugar, deu para entender? Mostra um vocabulário mais empobrecido e não é essa a sua condição. Se você sabe que o eco existe, você vai evitar ele a todo custo ali na sua redação. Combinado? Beleza? E como que eu evito o eco? Leitura atenta também, gente. Você tem que ler o seu parágrafo com muita atenção e perceber se tem palavras ou não repetidas. Entenda, o eco ele é natural. A gente acaba, quando a gente está escrevendo um texto, a gente acaba praticando. O que é importante fazer? Reler e ou substituir por um sinônimo, ou colocar um pronome, ou reescrever aquele trecho para que não haja mais a repetição de uma palavra, tudo bem? Às vezes eu estou escrevendo lá um texto para o meu blog, ou uma legenda para o Instagram, ou até mesmo aqui para o YouTube, e aí a gente acaba repetindo palavras, né, que tem a ver ali com o contexto. O que eu faço? Eu leio, eu vi que houve a repetição das palavras e começo a fazer as minhas alterações, a minha revisão do texto, para que ele fique bonito, para que ele fique sem eco. Deu para entender? Beleza? Arcaísmo. Arcaísmo. O que é arcaísmo, professora? Emprego de palavras em desuso também é considerado um erro. Se você hoje resolve escrever lá na sua redação vossa mercê, para falar com alguém, ou você está escrevendo um texto, fica errado, porque essa palavra já não existe mais em língua portuguesa. O arcaísmo são palavras que caíram em desuso. O neologismo, só para vocês lembrarem, ó, neologismo, neo significa novo, são novas palavras, tudo bem? Arcaísmo, caiu em desuso, tudo bem? E neologismo, novas palavras. Vossa mercê, depós, que significa após, isso daqui não é usado mais. Escala, no sentido de escada, também não existe mais em língua portuguesa. Tudo bem? Hoje escala tem outros significados. Quando você abre o dicionário, você não vai ver lá a escada como um dos sinônimos de escala. Beleza, gente? Então, se você utiliza esses arcaísmos, é também considerado um erro lá no seu texto e também na sua fala, obviamente, ok? Sabe quando que a gente lembra bem dos arcaísmos? Das gírias. As gírias, elas possuem um tempo de uso, né? Então, quando falava, muita gente nem vai saber do que eu tô falando, mas pergunta aí para um tio, para uma tia, para um avô, para uma avó, para o pai, para a mãe, para quem você conhece que é uma pessoa um pouco mais velha. É do peru. Chuchu beleza, do balacobaco. Meu Deus, não sei porque que eu conheço tudo isso, que eu tô, como é? Não usei, hein? Quero deixar claro aqui para o Brasil que eu não cheguei a usar nenhuma dessas gírias, gente. Eu conheço porque eu sou professora de língua portuguesa, eu tenho que conhecer esse idioma para poder, o quê? Exemplificar para os meus alunos. Então você me respeite, eu tô descontrolada aqui. Mas eu não cheguei a usar nenhum desses, tá? Mas aí nós temos o quê? Nós temos novos, né? Novas gírias. Então a gente tem o crush, né? Que logo, daqui a alguns anos, os seus filhos, os seus sobrinhos vão falar assim, gente, você acredita que a geração do meu tio falava crush? Vai ser ridículo também, entendeu? O que a gente acha bonitinho hoje, que já tá até caindo em desuso, que eu sou uma pessoa moderna que eu já sei das coisas, entendeu? Então, já o crush já vai se tornar logo um arcaísmo, ninguém vai mais usar. Deu pra entender? Beleza, então tá bom. Plebeísmo, a plebe, vem do povo, a linguagem do povo colocada na sua fala e colocada na sua escrita, principalmente na escrita, é considerado um erro. Obviamente, a gente tem que entender que o plebeísmo, dependendo do determinado contexto social, de fala, se você está num grupo de amigos, tá tudo bem, né? A gente não pode ser também, olhar só assim, gente, língua portuguesa é muito ampla, a linguagem é muito ampla e a gente tem que respeitar isso, ok? Eu trabalho com respeito à diversidade do nosso idioma. Aí, a gente tem essas expressões, tá ligado? Vixe, então, né? Oxe, tô bolado, eu uso muito, tô bolada, hein? Eu tô bolada com isso, hein? Quais outros plebeísmos você usa? Utilizar isso em contextos sociais específicos, tudo bem. Mas se você utiliza, vira numa entrevista de emprego, o cara fala assim, e aí?
Qual que é a sua maior qualidade? Ah, eu sou perfeccionista, tá ligado? Não é nem perfeccionista e o tá ligado tá errado também ali naquele contexto. Você não pode usar isso numa entrevista de emprego, gente. Tudo bem? Tem que saber o contexto social. Agora, em um texto, nunca. A não ser que ele tenha um objetivo muito específico, que você esteja escrevendo um texto falando sobre o plebeísmo e tudo mais, né? Trazendo isso à tona. Agora, você escrever uma redação e colocar o plebeísmo, esquece, tá? É como se você estivesse colocando partes da fala dentro do seu texto. É errado pra caramba, então fique atento com isso. Show de bola? Fácil, muito fácil ou fácil até demais, professor? Eu achei isso show. Coloquem aí todas as palavras que eu pedi pra você, o neologismo, o arcaísmo, o plebeísmo, né? O barbarismo. Quais são as palavras? O pleonasmo vicioso. Eu adoro pleonasmo vicioso pra me divertir, hein, gente? Eu sempre aprendo um novo com vocês. Coloquem aí nos comentários. E lá, deixa eu só avisar, no nosso site a nossa nova turma já está com as suas matrículas abertas, então não deixe de acessar redaçãoegramatica.com.br e tenha acesso à minha correção de redação detalhadíssima, além de cursos de videoaulas completos, materiais, simulados, plano de estudos semanais, tudo o que você precisa para mandar muito bem no Enem, no vestibular e no concurso público. Tem cursos específicos, tá bom? Senta o dedo nesse like, inscreva-se nesse canal, ative o sininho para receber as notificações, beleza? Compartilhe esse vídeo com seus amigos. Até a nossa próxima aula. Um beijo e tchau!